Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos preparar o nosso coração para acolher bem a palavra de nosso Senhor. Essa palavra que salva, essa palavra que cura, essa palavra que liberta. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Lucas capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 19. Lucas capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 19, que diz assim: Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Simão, a quem deu também o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Depois desceu com eles do monte, deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidônia. Tinham vindo para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que a todas as pessoas salvava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje Jesus, antes de tomar uma grande decisão, ele sobe ao monte e ele passa a noite inteira em oração. É muito bonito isso, saber que Jesus é Deus, é Filho de Deus, mas ele busca a oração. Ele busca a intimidade com o Pai. Veja, às vezes a gente espera para poder rezar, para poder buscar a Deus, quando a nossa vida está uma verdadeira bagunça. Quando a gente fez as coisas do nosso jeito, segundo os nossos projetos. Enquanto a gente deveria fazer completamente o contrário. A gente deveria sempre rezar primeiro e perguntar: Senhor, eu devo fazer isso? É vontade tua que eu empreenda isso aqui, que eu aceite isso aqui, que eu acolha isso aqui na minha vida, que eu faça isso, que eu estude isso, que eu leia isso, que eu me relacione com essa pessoa? Às vezes não. Às vezes a gente vai na força do impulso e vai fazendo, e quando não dá certo, aí a gente lembra de rezar. A gente lembra de perguntar a Deus, né, o que a gente deve fazer diante daquela situação. E hoje Jesus, ele faz o que nós deveríamos fazer sempre. Antes de toda grande decisão, e escolher os discípulos, aqueles que seriam os seus porta-vozes, depois que Jesus voltasse para o Pai lá no céu, eram exatamente esses 12 homens que deveriam levar ao mundo a mensagem do ressuscitado. Então Jesus tratou de pensar em cada um deles. Jesus não escolheu os mais perfeitos, os mais piedosos, os mais santos. Eram homens limitados, eram homens imperfeitos, porém homens que estavam com o coração aberto. Até mesmo Judas. Judas, ele não era o traidor, ele se tornou o traidor. Por quê?
porque aos poucos ele foi mudando a intenção, foi fechando o coração para aquilo que Jesus tinha pensado para ele. Mas todos os discípulos poderiam ter feito o que Judas fez. Pode ter certeza disso. E o pecado de Judas não foi ter traído Jesus, mas foi não ter confiado na sua misericórdia. Porque se Judas tivesse voltado e chorado amargamente os seus pecados, assim como Pedro chorou, Jesus certamente o teria acolhido, como acolheu Pedro também. Então, povo amado de Deus, hoje eu queria deixar essa mensagem. Antes de toda e qualquer decisão que você for fazer na sua vida, busque a oração. Busque discernir na oração. Senhor, é isso que o Senhor quer? Veja, antes de escolher os discípulos, Jesus rezou. Antes de iniciar a sua vida pública, passou 40 dias no deserto. Antes de se entregar no alto da cruz, Jesus vai para o Getsemane e ora ao Pai. Então, sempre antes de grandes decisões, grandes momentos de oração e de discernimento. É isso que você normalmente faz? Se não for, a partir de hoje faça isso. É sempre melhor buscar a luz de Deus para orientar os nossos passos. Faça agora aqui o seu comentário, se isso é o desejo do seu coração, de sempre se deixar guiar pela luz do Espírito Santo, que você vai alcançar na oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.